Fala, gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o professor Maicon Sisoto e vim ajudar você a conseguir a sua aprovação em Cálculo 1. E como a gente vai fazer isso? Hoje a gente só vai resolver as questões do James Stewart, tá bem? Eu já vou abrir aqui as questões, tá? É, Se você está me acompanhando aí já há algumas aulas, você sabe o que eu estou fazendo, né? Eu criei aí o Abstrações Matemáticas, tanto uma playlist aqui no canal, quanto um Instagram. Então, se você não sabe quais as questões estão sendo resolvidas no canal, você vai no Instagram, que antes de publicar a questão eu coloco lá o que a gente vai fazer. Tá bem? Nesse caso aqui, eu coloquei então que a gente vai resolver a questão da 16, a 17 e a 18, e ainda hoje, tá? A gente vai resolver a 19, a 20 e a 21, tá bom? Mas eu vou fazer isso em duas partes, para não ficar tão extenso, mas a gente já pode fazer aí já observando elas. Lembrando só o que a gente está fazendo, né? A gente está resolvendo funções e modelo. Lembrando que um jeito de você enxergar algo que se acontece é você olhar isso graficamente, né? Podemos tomar aí como um exemplo a curva da pandemia recente, que a gente teve, né? Se você olhar, ela é uma função ali e ela tem um modelo por trás. Tanto que antes de ter os contágios mesmo, o pessoal já tinha aquela perspectiva, né? Que aquilo que ia acontecer mesmo, porque a pandemia obedecia um certo modelo. Tá bem? E aqui a gente tem alguns exemplos. Nesse caso, o exemplo ali, então, ele fala na 16 esboce um gráfico do número de horas diárias de luz do sol como uma função do tempo no decorrer do ano, tá? Então, vou anotar aqui, ó, eu vou circular para vocês darem uma olhada, até de uma outra cor, ó. Qual é o meu eixo Y? Meu eixo Y é esse daqui, ó. Número de horas diárias, número de horas diárias de luz do sol. Esse é o meu eixo Y. Por quê? Porque ele é função de quem? Ele é função das horas. Perdão, gente, ele é função aqui do tempo. Que tempo? No decorrer do ano. Então, essa minha linha aqui, aonde eu vou colocar tempo, é o decorrer do ano, tá? E aqui, aonde eu colocar hora, vai ser a quantidade de horas no dia de sol, né? Se você considerar ali, ó, dia, janeiro, por exemplo, janeiro aqui pra gente, né? Considerando que a gente está respondendo isso no Brasil, tanto que é uma questão par, tá bom? Se você já assistiu às aulas anteriores, você sabe que as questões pares ele não responde, né? E nesse caso nem faria muito sentido ele responder mesmo, porque é uma questão bastante genérica, né? Então aqui, qual seria a quantidade de luz do sol num tempo típico de verão? Tá? Porque janeiro é verão, então ali no comecinho a gente teria até 12 horas de sol, até um pouco mais, tá? São 13 horas, vou colocar aqui então, 13 horas aproximadamente de sol, né? Alguns lugares chega a ter até mais do que isso, mas enfim, a gente coloca isso. E aí depois os meses vão passando. Eu vou colocar aqui um mês bem no meio, que é o mês aonde a gente tem o solstício também, né? Que é quando a gente tem menos horas no dia. Não vou colocar para todo mundo, vou pôr num caso médio. Então ali a gente tem menos horas. Opa, não é tão embaixo assim também, né? Que daí, se você considerar no inverno, que horas nasce o sol no inverno e que horas que se põe, né? No verão, ele nasce até antes das 5 e se põe às vezes depois das 7. Então, dali 13 horas até 14 horas eu poderia ter colocado sem problema, porque eu estou fazendo apenas um modelo. Tá? E em junho, se ele nasce ali umas 6h30, 10 para 7, considerar 6h30, e ele se põe umas 6h30 também, são 12 horas, né? Talvez um pouquinho menos, umas 6 horas ele se põe. Então aqui a gente pode pôr um pouquinho mais baixo nesse valor aqui, as horas do mês de junho. E depois, em dezembro, ele volta a ter a mesma quantidade, né? Tem o solstício de novo aqui nessa região, ele volta a ter a mesma quantidade de 13 horas, igual tinha no começo, né? Então, se eu criasse uma linha aqui horizontal, aonde eu termino também é onde eu começo, porém ali no meio a gente tem uma queda, tá? Eu vou fazer esse meu gráfico aqui, dessa mesma cor que eu já estava fazendo, então eu posso ter uma coisa semelhante às horas vão baixando, as horas vão baixando, chega aqui, depois as horas vão subindo, as horas vão subindo, certo? Mas se mantendo ali entre 11 horas e meia, 11 horas,
até umas 13, 14 horas, dependendo de onde você estiver, né? Não ficaria assim, seria uma coisa mais suave, tá? Mas para um esboço de começo, tá bem esboçado, a questão tá respondida, tá bem, gente? Não pode dar errado aí, porque eu fiz certo. Poderia colocar as unidades aqui também, né? Como sendo o H sendo quantidade de horas e o meu T como sendo ali os períodos do ano em meses, mas enfim, assim já está muito bem esboçado. Beleza, gente? Vamos resolver a próxima? Então vamos lá resolver a próxima. Na 17, agora uma questão ímpar, então ele tem as respostas, depois você pode dar uma verificada. O que a gente vai responder aqui? Aqui a gente vai responder o seguinte: esboce o gráfico da temperatura a temperatura externa como uma função do tempo durante um dia típico de primavera. Aí já é uma questão que a gente já pode meio que generalizar, né? Não tanto também, porque em alguns lugares a primavera ela é diferente, mas a gente já pode generalizar, certo? Então, se eu pegar aqui um dia típico, o dia tem 24 horas, então o meu eixo, que vai ser o meu eixo X, né? Então, meu eixo Y, temperatura externa, em função do tempo. Então, se é em função do tempo, o meu tempo é o eixo X. E qual é o meu eixo Y? Meu eixo Y vai ser temperatura. Tá? Eu vou botar um Tzinho para tempo e um Tzão para temperatura. Né? Se você considerar a primavera ali, então, ó, ele fala para a gente fazer durante um dia típico de primavera, né? A primavera, ela tem uma temperatura média, de manhãzinha é fresco e de noite volta a ser fresco, tá? Então existe um pico de temperatura às 12 horas, opa, às 12 horas, ao meio-dia, certo? Existe um pico de temperatura, vou considerar aqui a região onde eu tô aqui, o pico de temperatura na primavera é de 28 graus, tá bem? Considerando que isso daqui está em graus Celsius, então aqui é de 28 graus, e de manhãzinha, isso se encontra a 18 graus. Tá bom, gente? Isso aqui eu dei uma olhada. Eu dei uma olhada logo menos. Eu vi que aqui, mais ou menos na cidade onde eu tô aqui, é isso daí. Mas já morei em lugares mais frios em que não é isso daí, tá? E lugares mais quentes também em que extrapola. Mas enfim, com isso a gente consegue tirar o quê? Uma curva. E essa curva ela vai ser suave também e contínua, por causa que eu não consigo dar passos longos, né? Então eu vou ter uma continuidade na minha curva e a temperatura vai aumentando ali pelas 10, 11 horas, ela aumenta muito. Chega depois do meio-dia, ela mantém uma constância e ali pelas 6 da tarde ela volta a cair e chega de novo a 18 graus. Talvez caia até um pouquinho mais ali ao longo ao longo da madrugada, né? Olha, fugiu a palavra, ao longo da madrugada, mas ainda assim vai ser uma coisa contínua e suave nesse formato aí, né? Bem semelhante a uma distribuição de Planck. Mas vamos lá. E aí, gente? De boa? Tranquilo, né? Então a 16 e a 17, bem tranquilo, tá? Eu acredito que eu acho que eu vou terminar por aqui. Deixa eu dar uma olhada na 18. Esboce um gráfico do valor de mercado de um carro novo em função do tempo por um período de 20 anos. Supondo que ele está bem conservado. Isso aqui é interessante, vamos resolver ela assim, tá? Então, se eu considerar que eu comprei um carro zero hoje, se você olhar o preço de um carro zero hoje, você se assusta, mas não é isso que a gente quer ver, tá? Eu quero saber o seguinte, um carro zero hoje, considerar ele com um valor de 100 mil, um ótimo valor para começar, né? Um valor de 100 mil reais, tá? Bota nos comentários aí qual carro teria esse valor de 100 mil reais, eu não faço a menor ideia, tá bom? Então, aqui seria o valor para a gente em reais, né? Para o James Stewart seria em dólar, para a gente em reais, em função de 20 anos, tá bom? Então eu vou pôr bem no meio aqui, ó, eu vou pôr 10 anos e bem no final eu vou pôr o 20. Então o meu tempo agora ele é medido em anos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o carro ele vai desvalorizando, né? E se você considerar que essa taxa vai desvalorizando em porcentagens regulares, por exemplo, sei lá, 6% ao ano, então se ele tinha o valor de 100 mil quando eu comprei ele, em um ano ele tem o valor de 94. Em 2 anos, ele tem 6% de 94. Agora, não realizei esse cálculo, mas ele vai cair com uma taxa na mesma proporção
o 94. E assim ele vai caindo, só que ele nunca vai ser zero, né? Porque a cada vez ele vai cair menos, né? Porque aqui, por exemplo, no 100 mil, ele já desconta de cara, se for 6%, ele desconta 6 mil já na lata, né? Mas se não for isso, for 94, ele não vai descontar 6 mil, ele vai descontar menos. Então, esse intervalo de tempo aqui, ó, esse intervalo de dinheiro, esse desconto que eu tenho anual, ele vai cada vez sendo menor, né? E por que isso acontece? Porque daí ele vai criar uma tendência a um certo valor, e ao longo de 20 anos, ele sabe que esse carro vai ter um valor sempre aproximado daquele lá. Tá bem? Pode ser a metade do valor dele, mas enfim, tá? Isso aí só o que dá para dizer mesmo é o mercado de automóveis, né? Saber qual vai ser esse mercado, esse valor aqui, eu vou colocar 50 mil por 45, né? Se você considerar que você comprou, por exemplo, uma caminhonete a 100 mil hoje, deve comprar ali uma estrada, não sei qual é o carro, daqui uns 20 anos vai estar valendo uns 50 mil só mesmo, uns 45, bem provável, né? E isso aqui justifica, por exemplo, o valor do Fusca, né? Se você pegar o valor do Fusca, o pessoal sabe que ele não vai baixar mais do que ele já é, e por causa dessa tendência do valor de mercado das coisas mesmo, se a gente estiver falando de automóveis. Beleza? Não são questões difíceis, né? Porque ele não fala aqui modele a função, ele fala esboce a função, então não é tão complicado de resolver ela. Tá bom? Logo menos eu volto para resolver com vocês a questão 19 e a questão 20, tá bom? E a gente deixa para depois resolver o restante das questões. Tá bem? Então, por enquanto foi isso, gente. E uma coisa só, se vocês, deixa eu olhar aqui para a cara de vocês, se vocês não têm o livro ou a versão que vocês estão resolvendo é uma versão diferente, tem um link na descrição aí, aonde você pode baixar o livro, tá bom? Então você vai ali, baixa o livro. E se você quer me seguir nas redes sociais, eu coloquei só o Instagram dessa playlist, tá bom? Então eu tô ali chamado Abstrações Matemáticas ou Cálculo. E eu vou continuar lá até a gente resolver o livro do James Stewart. Tá bem? Mas por hora é isso, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Desculpa aí ter um atraso nos vídeos, mas não tem problema. A gente resolve isso com mais aulas, mais estudos, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Aquele abraço, tamo junto.